Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela Web TV da Paróquia São Judas Tadeu do Rocha. Já pedimos desde o início que você nos acompanhe pelas redes sociais, né, que você siga nossas redes, Instagram e Facebook, @São Judas Rocha, e pelo SJT Web TV no YouTube. E hoje nós vamos partilhar um pouco, como partilhamos da última vez, sobre o grande amor que Deus tem por nós. Falamos sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre sua mãe, sua e nossa, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Como vimos no livro do Gênesis, Deus nos faz uma promessa e nos dá o seu Filho. Mas também nos fala sobre uma mulher até então misteriosa. Mas se sabe que da sua descendência será esmagada a cabeça da pérfida serpente. Será esmagada a cabeça do inimigo dos homens, do inimigo de Deus. Nisso, na plenitude dos tempos, nós temos a Virgem Santíssima, que recebe de Deus a missão de gerar, de dar vida ao Verbo encarnado, ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. A anunciação do anjo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Neste momento, vemos que se concretiza aquilo que foi dito no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Maria é o grande ápice dessa promessa. Vemos que há uma mulher, como diz as profecias do Antigo Testamento, que conceberá, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Será chamado Emanuel, Deus conosco. Nisso, todas essas profecias terão o seu ápice na vida de Nossa Senhora, na vida da Virgem Maria. O anjo, ao aproximar-se dela, a saúda de uma maneira que em nenhum momento na Sagrada Escritura, a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra mulher foi dito desta forma: Ave cheia de graça. Na tradução do latim,
nós compreendemos muito melhor o que essa saudação quer dizer. Gratia plena. Se nós voltarmos uma tradução antes, que caritomene. A graça em plenitude. Nossa Senhora, ela foi acumulada de graças infinitas. Mas a igreja, ela diz claramente, Nossa Senhora, ela não foi acumulada de graças por ser quem ela é, né, com relação ao ser humano, mas em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E como dissemos no nosso último encontro, Deus respeita o livre-arbítrio. Por isso pergunta a Nossa Senhora, através do anjo, se ela quer conceber. E a propõe, né? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Nossa Senhora diz o seu sim. Diz o seu fiat, o seu faça-se. Faça-se em mim segundo tua palavra. E neste momento, Cristo é concebido no seu ventre. O Verbo encarnado de Deus é concebido no ventre da Virgem Maria, preparado. Por isso, a igreja nos diz que temos 4 dogmas marianos. 4 dogmas que, para você ser católico, você deve crer nesses 4 dogmas. A Imaculada Conceição, a Virgem Santíssima é concebida desde o momento da sua concepção sem a mancha do pecado, em vista dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua virgindade perpétua, Nossa Senhora se mantém pura e virgem, casta, antes, durante e após o parto. A sua maternidade divina, Nossa Senhora é mãe de Deus, Theotokos, mãe de Deus, feito homem. Deus, ao assumir a nossa humanidade, não deixou de ser Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Porque, lembremos-nos do sacrifício da cruz. Ali está o homem, a humanidade que deveria padecer, a humanidade que deveria pagar a sua culpa, e nós temos Deus, o divino, aquele que deveria, aquele que poderia, o único que poderia vencer o pecado, a morte, o demônio, o mundo. Então, no mistério da cruz, em que se tornará pleno também essa maternidade de Nossa Senhora dada à igreja, ali está presente a humanidade e a divindade de Cristo. Quem deveria pagar na humanidade, porque Cristo assume nossos pecados, e a sua divindade, que poderia vencer o pecado. Para isso Deus veio ao mundo, para isso Jesus se encarnou e escolheu a Virgem Santíssima. E não deixou de ser Deus ao ser concebido no seio da Virgem Maria. Nisso, nós temos 3 dogmas, e o 4º dogma, que é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, proclamado pelo Papa Pio XII. Nossa Senhora, terminado o decurso de sua vida, foi levada aos céus de corpo e alma. Então Nossa Senhora, ela é a primeira imagem da Jerusalém Celeste, da Igreja Triunfante. Ela é a primeira imagem daquilo que acontecerá com a Igreja de Cristo nos últimos tempos. Será levada a Jerusalém Celeste. Nisso, nós vemos que no anúncio que é feito no Evangelho de Lucas, nós vemos que Nossa Senhora, ela não se põe como alguém que é superior, mas se coloca a serviço. Ela concebe Jesus em seu ventre e vai à região montanhosa. Nós podemos ver no versículo 39 do mesmo Evangelho, no mesmo capítulo. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre,
e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Aqui nós temos também a segunda parte da Ave Maria, né? Ali na primeira parte nós temos esse segundo quesito. Nós temos a saudação do anjo e a saudação de Santa Isabel, a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então nós vemos que até mesmo a oração da Ave Maria é uma oração completamente bíblica, completamente focada no mistério de Cristo, no mistério da sua encarnação. Por isso que, ao rezar o Santo Terço, nós caminhamos com Nossa Senhora pela vida de Nosso Senhor. Meditamos o Santo Rosário, os mistérios do terço, peregrinando com Nossa Senhora na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora vai retribuir essa grande exclamação de Santa Isabel da maneira mais sublime, com o Magnificat. Continuamos no versículo 46. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então nós vemos que Nossa Senhora, ela é a primeira a se colocar a serviço. Ela não se deixa indiferente aos que a cercam. Sabendo que sua parenta, Santa Isabel, estava grávida e na velhice, Nossa Senhora prontamente se coloca a serviço de sua parenta. Se coloca como serva também. Nos ensina esse grande dom da humildade. Aquela que concebe o Verbo encarnado de Deus vai ao encontro dos seus parentes para servir-lhes. Que grande dom da humildade Nossa Senhora tinha. Isso fica muito claro. Isso é muito específico dessa parte do Evangelho. Mostrar a humildade da Virgem Santíssima, que ao conceber Deus, não se esquece daqueles que necessitam. Nossa Senhora verá tudo aquilo que Deus prepara para o seu filho e meditará isso em seu coração. A Sagrada Escritura é muito clara em dizer isso. Sua mãe meditava todas essas coisas em seu coração. Daí nós temos a grande devoção da Virgem do Silêncio. Nossa Senhora que silencia suas palavras, silencia suas atitudes e reflete tudo em seu coração. Nosso Senhor vai crescer, começará a sua vida pública. E nas bodas de Caná nós vemos a intercessão de Nossa Senhora por aquele casal. Por aquele casal que, por algum descuido de alguém da festa, já não tem mais vinho para dar aos seus convidados. E isso, na crença judaica da época, era algo visto quase como uma má sorte, não ter o vinho.
Nossa Senhora intercede por aqueles noivos, ao qual a igreja, na sua tradição, vai dizer que o noivo era São Judas. E intercedendo por aqueles noivos, vai falar com o seu filho e pedirá a ele. Ele já não tem mais vinho. Porque Nossa Senhora confia que o seu filho pode providenciar todas as coisas. Ela é a primeira a acreditar. Ela é a primeira a crer que Jesus pode fazer tudo. E sabe que se chegar ao seu filho e pedir a ele, o seu filho concederá. E nosso Senhor, num primeiro momento, diz: isso é lá convosco, a minha hora ainda não chegou. Mas Nossa Senhora, confiante, diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ali nós vemos também esse grande dom de Nossa Senhora de confiar em Deus plenamente, de confiar sem reservas. Nisso, nós vamos caminhando na Sagrada Escritura e vamos vendo todos os momentos em que Nossa Senhora está presente e vamos vendo a sua importância sendo cada vez mais esclarecida com as passagens, até que chegamos no grande ápice, que é o momento da crucificação. Ali, Nosso Senhor entrega a maternidade da sua mãe à igreja e a igreja à sua própria mãe, na pessoa de São João. Vemos claramente que o apóstolo, ele tem o cuidado de não dizer o seu nome. Porque São João está querendo dizer que todo discípulo deveria estar ali naquele momento e receber Maria como mãe. Então nós vemos no relato da crucificação, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, vamos ler até a morte de Jesus para compreendermos melhor tudo aquilo que está sendo dito aqui. Jesus e sua mãe. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Na crença judaica, uma mulher que não tinha filhos ou perdera os filhos e o marido, era vista como uma pessoa que recebeu um castigo. E tão logo era desprezada. Por isso, nosso Senhor também confia sua mãe aos cuidados deste discípulo, que São João oculta. Oculta para dizer que todo discípulo que ali estivesse diante da cruz deveria ser capaz de, a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. E com certeza nós podemos ter essa certeza de que este discípulo muito amado acolheu Nossa Senhora como sua própria mãe. Acolheu-a como parte de sua família, parte íntima de sua família. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vemos claramente que o último ato de Jesus, antes de sua morte pela cruz, é entregar a sua mãe. E ele vai tratá-la de uma maneira muito peculiar. Mulher,
eis aí o teu filho. Neste momento, se torna muito claro essa ponte que há entre essa passagem e o livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Neste exato momento, Jesus, ele chama Nossa Senhora de mulher e dá a ela um filho, dá a ela uma descendência. Cristo é descendente de Maria na sua carne, mas entrega também a sua igreja como descendência. Porque é esta descendência que parte de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, e que passa pela igreja, que deve esmagar a cabeça da serpente. Então nós vemos claramente a grande importância que há de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. Isso será tão mais esclarecido no livro dos Apóstolos, dos Atos. Nós vamos ver no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, em Pentecostes, que Nossa Senhora permanecia com os discípulos em todos os momentos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e que repousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimirem. Nós vemos claramente que a oração dos apóstolos, em união com Nossa Senhora, nos dá o Espírito Santo, nos dá a graça de Pentecostes, nos dá o derramamento do Espírito e assim a igreja começa a sua missionariedade. Todos perseveravam juntos na oração e a mãe de Jesus estava com eles. Isso é muito claro. Assim como Nossa Senhora recebe o Espírito Santo e concebe o seu divino Filho, assim também em Pentecostes, Nossa Senhora está como gerando a igreja em oração e em unidade com os demais apóstolos. E assim a igreja começa a sua missionariedade. A igreja não é fundada e não se inicia em Pentecostes. A igreja nasce do lado aberto de Cristo na cruz. Nós temos aquilo que se chamam de atos fundacionais de Cristo, né? O momento em que ele escolhe os 12, o momento em que ele escolhe Pedro como o primeiro entre os apóstolos, né? Mudando o nome de Simão para Pedro. Nós temos a Santa Ceia, né? Em que Cristo institui o seu sacrifício sacramental, mas a igreja nascerá do lado aberto de Cristo na cruz, onde jorrarão sangue e água. Não é à toa. Não é à toa que do coração transpassado pela lança de Cristo jorram sangue e água. O sangue da Eucaristia e a água do batismo. As duas coisas, os dois sacramentos que Jesus manda se perpetuar. Batizai a todos os povos e fazei isto em memória de mim. Aí está a igreja. Aí está fundada a igreja de fato. No entanto, é em Pentecostes, junto com Nossa Senhora, reunida com os apóstolos e os discípulos no cenáculo, que a igreja se tornará missionária. Que a igreja não terá mais medo. Ela não ficará mais oculta. Ela não se trancará mais num local com medo dos judeus. Ela agora se torna missionária.
ela agora se lança ao mundo para converter os homens. Nisso, nós temos a grande definição, né? Se nós pudéssemos conceber Nossa Senhora em uma figura, a figura do Apocalipse, a figura que resplandece no céu, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, é a síntese daquilo que a Virgem Santíssima é. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher, tal qual é chamada no momento da crucificação por nosso Senhor, tal qual é chamada no Gênesis por Deus, por inimizade entre ti e a mulher, da mesma maneira, essa figura desta mulher reaparece no capítulo 12 do Apocalipse. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Então nós vemos que Nossa Senhora, ela é dita como premissa do início ao fim na Sagrada Escritura. Porque é pelo sim dela que Deus virá ao mundo. É pelo sim de Nossa Senhora, é pelo sim da Virgem Maria, que o Verbo Divino será encarnado e virá para nos salvar. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, falando sobre a Imaculada Conceição, nos dá uma síntese de tudo aquilo que a Igreja fala sobre Nossa Senhora pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Sua Imaculada Conceição, sua virgindade perpétua, sua assunção. No entanto, no momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar um ensinamento, o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ou seja, Deus claramente diz a ela, pelo anjo, tudo aquilo que irá fazer, tudo aquilo que será obra de suas mãos, somente necessitando do sim. Nossa Senhora, aquela que é a primeira a confiar em Deus, se entrega, se doa. Eis aqui a escrava, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E na história da igreja, nós vamos vendo que Deus permitiu, na sua divina misericórdia, na sua infinita providência, permitiu que Nossa Senhora não nos deixasse a sós. Em muitos momentos da história da igreja e da humanidade, Nossa Senhora nos deu a graça de podermos contemplar as suas aparições. Aí nós temos uma aparição em Fátima, Guadalupe, nós temos títulos veneráveis como Nossa Senhora Auxiliadora, temos aparições magníficas. E eu gostaria de partilhar com vocês uma aparição que eu tive acesso recentemente e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, né, no nosso Brasil, no nosso mundo. Esta aparição, ela ocorreu na França e ali nós vemos o quanto Deus é misericordioso e quanto Deus usa, né, de todos os seus modos para nos salvar. A devoção que eu quero partilhar com vocês hoje é conhecida como Nossa Senhora do Santo Cordão de Valenciennes.
Nós vamos ler aqui um pouco de sua história. Este título é de uma aparição que ocorreu na França em 1008, durante um surto de uma doença que assolou a região e já tinha ceifado as vidas de 8.000 pessoas. A Virgem Santíssima apareceu e percorreu a cidade de Valenciennes por 14 quilômetros, deixando ao redor da cidade um cordão, e pediu para que os habitantes da cidade fizessem uma procissão no caminho que ela havia marcado. A população fez o que Nossa Senhora tinha mandado, e durante a procissão as pessoas foram ficando curadas milagrosamente. A devoção se tornou tão forte que até hoje a procissão percorre os mesmos lugares por onde a Virgem Santíssima passou. Isso é um resumo, né, de tudo aquilo que foi esta aparição, porque Nossa Senhora primeiro aparece para um monge e ele vai falar com a população e etc. Mas, em suma, Nossa Senhora aparece nesta cidade que estava sendo acometida por uma doença e faz com que surja uma devoção para aquelas pessoas. Nós podemos imaginar, olhando do alto da cidade, vendo Nossa Senhora percorrer os arredores daquela cidade, deixando um cordão. Esse cordão, né, infelizmente se perdeu na época da Revolução Francesa. Essa igreja foi saqueada e este cordão foi destruído. Infelizmente se perdeu. Mas vejam a graça de Deus em permitir que Nossa Senhora apareça para toda uma cidade, e Nossa Senhora faz com que toda aquela cidade seja preservada daquela doença. É justamente nesses momentos que não são verdades de fé. Nós, enquanto católicos, não somos obrigados a acreditar, mesmo que a igreja diga, não, isso é uma aparição autêntica, Nossa Senhora realmente apareceu. Nós somos obrigados a acreditar naqueles 4 dogmas. Mas como não crer que Deus é capaz do impossível? Que Deus é capaz de permitir que sua Mãe Santíssima venha até nós e nos dê suas mais infinitas graças. Porque nós sabemos até por outras aparições que nenhuma graça vem do céu sem passar antes pelas mãos de Nossa Senhora. Nós vemos isso na aparição de Nossa Senhora das Graças, em que, tendo o peso dos anéis de suas mãos, fazendo-as descer, os raios das graças vão se espargindo pelo mundo. E ali, né, se vê que alguns desses anéis estavam escuros. Nossa Senhora diz que são as graças que os homens não me pedem. Então, peçamos a Nossa Senhora, principalmente nesses tempos, essas infinitas graças que ela tem a nos dar. Confiemos na intercessão da Virgem Santíssima. Confiemos nessa serva humilde que não se poupou. Nossa Senhora não se poupou em nenhum momento de sua vida. Na concepção do seu filho, na ida para Belém, tendo seu filho ao relento, indo para o Egito, voltando do Egito, perdendo seu filho no templo, caminhando com ele, entregando o seu filho à morte, Nossa Senhora não se poupou. Tanto que alguns santos padres da igreja vão dizer que no Calvário tinham 2 altares. O corpo do seu filho transpassado na cruz e o seu coração transpassado pela lança, pela espada. Fazendo menção naquela profecia quando Jesus é apresentado ao templo.
uma espada de dor te transpassará a alma. Por isso que a igreja vai dizer que no Calvário existiam 2 altares. O corpo de Cristo na cruz e o coração de Nossa Senhora transpassado por esta espada de dor. Então Nossa Senhora é aquela que não se poupou em nenhum momento de sua vida a levar os homens para Deus, a entregar a sua vida em sacrifício por amor ao seu Filho e por amor à humanidade. Compreendamos isso. Compreendamos também esse infinito amor que Nossa Senhora tem para com cada um de seus filhos. Porque ela muito amou ao seu Filho Redentor, ao seu Filho preso na cruz. E muito amando o seu Filho, nos ama da mesma maneira e quer nos salvar. Por isso, Deus permite que na história da igreja, na história da humanidade, de muitas maneiras, Nossa Senhora se manifeste a nós, manifestando assim tudo aquilo que Deus tem a nos dizer, tudo aquilo que Deus quer nos dizer. Confiemos inteiramente nesta mulher, medianeira de todas as graças, auxílio dos cristãos, amparo dos atribulados. Confiemos. Ela que é a porta do céu, ela que é a Virgem das dores, ela que é a mãe da misericórdia infinita que é Deus. Confiemos as nossas vidas a esta mãe amorosa. Nisso, nós queremos entregar nesta manhã a vida de todas as mães, a vida de todas as mulheres. Queremos entregar a igreja que também é mãe, que também se dá aos seus filhos, para que a igreja compreenda sempre que esta é a sua missão, levar Cristo aos homens. Peçamos a intercessão daquela que é o primeiro sacrário, que é o primeiro tabernáculo, que é o primeiro ostensório, que dá Cristo ao mundo, que revela Cristo ao mundo. Peçamos a Deus esta graça, de amarmos cada vez mais a Virgem Santíssima, tal qual Ele a amou. Que na nossa vida, no nosso cotidiano, possamos ser como Nossa Senhora, guardar o silêncio, guardar no íntimo do nosso coração tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nas nossas vidas cotidianas, no nosso trabalho, em nossas tarefas. Que Nossa Senhora sempre esteja ao nosso encontro, sempre esteja indo ao nosso encontro e nos levando para Deus. Que possamos dizer como Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. E possamos, junto com toda a igreja, com todo mundo, dizer: bem-aventurada, bem-aventurada aquela que acreditou. Porque sem crer, sem o sim de Nossa Senhora, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? O que seria de nós, vossos filhos muito amados? Sem a encarnação do Verbo, sem a redenção da cruz, sem a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Está tudo muito bem. Quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente vê que está tudo muito bem concretizado em sua vida. Quando nós olhamos a família de Nazaré, nós vemos o exemplo máximo do que Deus quer para todos nós, famílias santas. Claro que Nossa Senhora é infinitamente maior do que nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. São José
esposo de Nossa Senhora, pai adotivo de Deus, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, está acima até mesmo dos anjos. Mas eles são o exemplo máximo que nós podemos ter de famílias santas, de família que diante de muitas adversidades se colocam confiantemente na presença de Deus. E nisso nós temos inúmeros exemplos de famílias santas na história da igreja. Famílias que foram pegando no exemplo de São José, no exemplo de Nossa Senhora, no exemplo do menino Jesus, esta graça de confiar inteiramente em Deus. Confiar inteiramente na sua divina providência, na sua divina misericórdia. Hoje, lute por sua família. Peça a Deus essa graça. Peça a Nossa Senhora que caminhe com você. Peça a Deus, Senhor, que eu lute pela minha família. Hoje, quando você sair de casa, diante dessa diversidade que está no mundo, peça a Deus, Senhor, me dê a graça de lutar sempre mais pela minha família. De olhar pelos meus e como Nossa Senhora me colocar a serviço daqueles que precisam, daqueles que necessitam. De repente esse seja o bem maior que Deus quer mostrar à humanidade. Se colocar a serviço do outro. Estar à disposição do outro mesmo num momento de grande adversidade. Nós vemos aí pela sociedade muitos exemplos maravilhosos. Pessoas que se colocam à disposição de pessoas com mais idade para que elas não saiam na rua. Se nós não vemos nisso o grande amor misericordioso de Deus, que nos colocou ao lado de pessoas boas, que nos colocou ao lado de pessoas providenciais, nós não compreenderemos nada da nossa vida. Se eu não compreendo que Deus me deu uma paróquia, que Deus me deu uma comunidade, que nós podemos estar aqui hoje servindo, mesmo diante de tanta diversidade, nós podemos até imaginar quem pensou alguns meses atrás que estaríamos aqui dessa maneira. Mas Deus nos capacitou. Deus foi capacitando a cada um de nós. Deus capacita você nesse momento para ser obra da sua misericórdia, para ser obra da sua divina providência, da sua divina graça. Muitas das vezes a gente vai fazendo tantas coisas e não percebe isso. Não nos damos conta disso. Mas nós precisamos nos dar conta na nossa humildade, porque fazemos isso por amor a Deus. Fazemos isso, como falamos antes, de maneira desinteressada, porque amamos a Deus, porque servimos a Deus, porque queremos ver Deus face a face, porque cremos, e por isso nos colocamos à disposição do outro. Façamos como Nossa Senhora, aquilo que nosso Senhor diz ao jovem rico: ame a teu Deus de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo, vai e vende tudo o que tens e segue-me. Nossa Senhora fez isso. Nossa Senhora é esse exemplo. E humana como nós. Demonstra que podemos sim seguir a vida divina, seguir a vida da graça, nos tornarmos íntimos de Deus. E para isso também a igreja nos dá uma enormidade de santos. Uma grandeza de inúmeros e inúmeros santos que vão fazer coisas, assim como ele diz, até maiores do que ele. Até maiores. Não é à toa. Deus nos dá a graça.
Deus nos concede esta graça. A graça da santidade, a graça de lutarmos contra o nosso pecado. Lute hoje. Lute hoje contra o pecado, lute hoje por sua família, lute hoje pela igreja. Tem um santo padre que diz: o católico foi feito para o combate. Combate diário, combate espiritual. Mas o católico foi feito para o combate. O católico não pode ser pacifista. É uma pessoa que vive num mundo de uma paz esotérica. Mas ele tem que estar pronto para o combate. Ele tem que estar pronto a dar a sua vida. O grande combate cristão é esse. Estar disposto a dar a sua vida. Tal qual o grande exemplo que é Cristo na cruz, dá a sua vida por amor, e os seus discípulos, os seus apóstolos, continuam doando a sua vida por amor a Deus e aos homens. É assim que nós devemos ver a igreja. É assim que nós devemos ver a Deus. Um infinito amor, uma infinita bondade, uma infinita misericórdia. Hoje, falamos sobre Nossa Senhora. Podemos ver que tanto na Sagrada Escritura, como na santa doutrina da igreja, como também em suas aparições ao redor do mundo, a sua grandiosidade e o seu grande amor por Deus, pela igreja, pelos homens, muito maior do que a intercessão de qualquer santo, até mesmo da Virgem Maria, são os seus exemplos. O seu exemplo de amor a Deus, o seu exemplo de entrega, o seu exemplo de confiança. Este é o verdadeiro sentido de Deus dar a santidade aos homens, de Deus dar a graça de alcançarmos a santidade, servirmos a Ele e sermos exemplos para os outros. Nesta manhã, peça a Deus esta graça. A graça de sermos santos, a graça de alcançarmos a santidade, independente de qualquer coisa. Por mais difícil que seja, por mais tribulosas que serão nossas vidas, peçamos a Deus esta graça, a graça da fidelidade, fidelidade na fé, fidelidade nas adversidades. Porque é justamente quando o mundo estremece, é que nós vemos quem acredita em Deus, quem crê em Deus realmente. Então, este é um momento propício para pedirmos a Deus a graça de uma fé inabalável, de uma fé verdadeiramente cristã, de uma fé fincada na rocha ao qual Cristo foi também crucificado. Tenhamos essa fé. Senhor, neste dia queremos fincar a nossa fé à rocha ao qual Cristo também foi crucificado. E dali queremos servir de consolo para Ele e para os nossos irmãos. Façamos da nossa vida este grande consolo, dado a Deus e aos homens. Dado a Deus pelo seu sacrifício e aos homens, dando a eles o consolo do corpo, um alento, um refrigério, da maneira que Deus quiser que seja dado. Isto é amar, sem querer nada em troca. Que Nossa Senhora, a Mãe Medianeira de todas as graças, nos conceda, pela infinita misericórdia de Deus, a graça de passarmos por estes momentos, chegando ao final com uma fé ainda mais inabalável, com uma fé ainda mais alicerçada na verdade que é Cristo.
Não se esqueçam. Deus está agindo. Mesmo que o mundo pareça estar distante dele, mesmo que o mundo aponte tantas coisas diferentes, nós cremos e sabemos, Deus está agindo com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia. Que Nossa Senhora esteja conosco, nos ensinando a amar a Deus a cada dia mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @SãoJudasRocha. Nós temos também nosso canal no YouTube, nossa Web TV, SJT Web TV. E permaneçamos em paz. Amém.